não tem muito som. Mas tudo bem, vocês ouvem na mesma. Temos que abrir. Não. Vai. Boa tarde. Boa tarde. Não está baixo. Está abaixo. Não, vai ser projeção. Está baixo o som. Bom, baixo ou alto eu vou falar, vocês ouvem na mesma. Eu já estou habituada a projetar a voz aí para o fundo para que me ouçam também. O meu nome é Teresa Queiroz, muitos de vós que estão aqui já me conhecem, pessoalmente e também pelos vários eventos que vamos fazendo e divulgando através das redes sociais. Eu estou aqui em representação da editora, da Pastelaria Estúdios Editora, que editou o primeiro livro da Celeste Leite também, Prosas em Mim, um livro de poesia, e que agora apresenta o romance, se aventura nesta faceta de romancista e escreveu um romance, Diário de um Coração. É o seu primeiro romance. Temos muito gosto em que a Celeste edite com a Pastelaria Estúdios. Aliás, ela já conhece a nossa forma de trabalhar e assim que o romance nos chega às mãos, sim senhora. Aliás, este romance era para ser editado já, salvo erro, em setembro, certo? E depois, por várias razões, foi adiado, mas cá está ele agora também no início da primavera, onde se fala... No início da primavera, onde se fala de amor e onde, enfim, a estação está muito relacionada com o tema do livro. Nós preparámos um pequeno book trailer, um pequeno vídeo onde falamos deste romance, só abrir um bocadinho o apetite, e gostaria de vos apresentar o vídeo e depois então passo à Celeste e ela faz as suas apresentações. Muito obrigada pela nossa parte por estarem. Obrigada. Diário de um Coração. Este livro é uma nova etapa por onde Celeste Leite quer seguir. O seu primeiro romance. É um romance de aventura, partilha e muito amor. A viagem alucinante de uma escritora entre Portugal e os Estados Unidos. Um romance incrivelmente apaixonante e uma proposta de trabalho irrecusável para a personagem principal. Diário de um Coração é uma história com muita verdade, muitos sonhos e o início de uma nova era para uma escritora que se quer aventurar no mundo das letras. Resume-se a uma história com factos e tempos reais. Partes incrivelmente verdadeiras e outras tão sonhadas. Tem como personagem principal Célia Baltazar, uma escritora que vai contar o início do percurso de uma carreira. Celeste Leite, com o novo e primeiro romance Diário de um Coração, pretende que os leitores entrem numa aventura de amor, partilha e paixão e que possam seguir a sua história para sempre. Nós, como estamos aqui atrás, não vimos nada, não sabemos se já acabou. Ora, que possam seguir a sua história para sempre. Não só a história do romance, mas também a história da Celeste Leite como escritora. Porque o aventurar-se como escritora não é fácil, escrever não é para todos, como todos sabem. E escrever é trabalho e não há dúvida que, em termos de trabalho, a Celeste trabalha. Ok? Eu vou passar a palavra e a Celeste vai fazer as apresentações e vai dizer de sua justiça, porque hoje é o dia dela, é o dia da apresentação do seu primeiro romance. Ok? Obrigada. Boa tarde.
Eu daqui a pouco já vos dou uma palavrinha, vou passar aqui primeiro ao professor Fernando Cardoso, ele vai fazer a apresentação. Então, boa tarde. A nossa companheira e lista é assim que nós designamos os sócios do Elgos Clube de Lisboa. É uma recente companheira e por isso tratou-me de professor. Porque nós, companheiros, não temos graduação, não há graus académicos. Temos 3 juízes conselheiros, temos pessoas de alta patente, temos políticos, mas o nosso trato é apenas companheiros. Tal como na academia, estou aqui a ver ali 2 compadres, também tratamos de compadres, independentemente do grau académico, etc. Porque é isso que nos liga mais de uma forma afetiva. Não haver, de facto, esse trato cerimonial, mas estão só companheiros aqui e compadres na Academia do Bacalhau. Quero dizer-vos que para nós foi muito bom que este lançamento se tivesse realizado ou fosse realizado aqui na nossa sede. E a nossa companheira e lista, permitem-me que eu continue a utilizar esta designação, teve essa ideia. Para nós foi muito bom, porque nós já sabíamos, tendo a Celeste Leite tantos amigos, que íamos de facto ter uma sala agradável. Da Celeste Leite, eu quero dizer que ela teve a coragem que eu ainda não tive até agora. Tenho 34 livros publicados, mas nunca tive a coragem de escrever um romance. Por isso dou-lhe os meus parabéns, porque eu normalmente na minha vida admiro aqueles que fazem aquilo que eu não sou capaz de fazer. Eu não me senti com coragem, até agora, de fazer efetivamente um romance. Para além disso, não é uma estreante nas artes, na literatura, pelo contrário, já tem 3 livros de poesia, não é assim? E só agora é que se ingressou pela prosa. Neste contexto, já agora, entre o que é prosa e o que é poesia, porque foi o passo que a nossa querida amiga e companheira deu, saltar da poesia à prosa, e há muitas formas que tentam distinguir a poesia da prosa. Uma delas é de que a poesia é a preguiça da prosa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o poeta deve ter uma capacidade enorme de síntese, tem que dizer muito em poucas palavras. E é isso que o poeta tem que ser. Eu às vezes vejo no Facebook muita gente que gosta de fazer versos, mas aquilo aproxima-se muito mais da prosa do que da poesia. A poesia é, na realidade, uma preguiça da prosa no melhor sentido. Dizer muito em poucas palavras. O que é que poderíamos dizer mais da Celeste? Que ela também sabe dizer muito bem poesia. Agora, também falando do apresentador da obra, eu gostaria de falar da obra, mas de facto quem deve o fazer é quem se debruçou sobre este romance. Fernando da Costa não carece de apresentação, é por todos conhecido como um grande escritor, foi um grande jornalista e é daquelas pessoas que entram muitas vezes em nossas casas sem nos pedir autorização. Na televisão, como se costuma dizer. Também, aqui quanto à doutora Teresa Queiroz, eu esta manhã dei comigo a pensar no nome da editora. E disse assim, que nome tão interessante. Porque, de facto, o livro é também uma doçura. E pastelaria, não é? Uma fábrica de doces. Portanto, sendo o livro uma doçura, não se podia encontrar melhor nome para designar uma editora que fabrica livros. Mas tem uma vantagem ainda, um livro sobre os doces em geral. 2 vantagens. A primeira vantagem
é porque o livro é um doce que nós saboreamos muito tempo, contrariamente a um doce que só alguns minutos. Saboreamos meses, anos, às vezes uma vida inteira, se ficarmos tocados por aquele livro, como vai seguramente acontecer com o romance da Celeste. E outra vantagem ainda, uma maneira mais brincalhona, é que o livro, sendo uma doçura, não engorda. Ora bem. Também já agora, porque também está aqui connosco na mesa, ainda há bocadinho tive ensejos falando ali com dois amigos, que a Carmen Filomena Arriaga Martins Conde tem um nome tão grande quanto o seu talento, é uma das maiores dizedoras de poesia entre nós. Também vai nos brindar com alguns poemas. Eu penso que, já agora permitam-me que faça um bocadinho, quase estive a fazer publicidade da editora, agora falar um bocadinho do Elos, já que estamos na sede do Elos. É de facto uma associação de utilidade pública, sem fins lucrativos. É uma associação que visa valores, é uma associação que tenta uma ligação com os outros países lusófonos, que tenta defender a língua pátria, como dizia Camões, a língua é a nossa pátria, e por isso muitos de nós somos contra, eu direi quase todos, os companheiros ilistas são contra o acordo ortográfico, o pseudo-acordo ortográfico. Vamos ter aqui algumas sessões, precisamente, para mostrar a nossa adversidade, o nosso pleno desacordo com esse famigerado acordo ortográfico. Vêm alguns pseudo-intelectuais dizerem, mas a nossa língua não é estável, sempre evoluiu. Só que esquecem que desta vez não se trata de uma evolução, mas de uma imposição. Portanto, isto, em termos gerais, nós vamos aqui debater com pessoas que têm pugnado, pena tem, infelizmente, o Graça Moura já tenha partido, foi um entre nós, escritores, que mais pugnou contra o acordo ortográfico. Claro que eu gostava muito, eu pensei hoje de manhã também, porque é que a Celeste tem tantos admiradores. Sem dúvida, pela escrita, mas também, e não só, por ser uma pessoa maravilhosa. Isso, não tenho dúvidas disso. Todos nós aqui, companheiros de listas, já nos apercebemos precisamente disso. Não basta uma pessoa ser um grande romancista, um grande poeta, as pessoas também atendem necessariamente ao seu interior. E, de facto, a Celeste Leite é uma pessoa, a todos os títulos, uma pessoa maravilhosa. Portanto, eu gostava, se for viável, que alguns de vós se interessassem também por elas. Estão ali naquela mesinha, fichas, se quiserem inscrever-se como elistas. Nós vamos ter aqui uma série de eventos, desde os workshops, dos cursos, desde palestras, e vamos sempre privilegiar os escritores da lusofonia, que é isso que nos interessa sobremaneira. Pronto, e penso que, para não vos maçar, que há tanto a dizer, fico por aqui. Muito obrigado. Então, agora eu vou ler extratos, depois de me acenderem a luz, se fizer alguém que saiba onde fica a luz, aí à tua frente. Obrigada, querida. Extratos marcados aqui pela autora. E então, subi por uma escada toda em mármore, revestida por um tapete vermelho, digno de uma rainha.
enquanto as empregadas da casa mais novas levavam a minha bagagem, acompanhando-me ao quarto onde iria permanecer os dias que fossem necessários. Assim como as partes da casa que já tinha visto, o quarto que me estava destinado também era lindíssimo, muito arejado. Havia flores em 2 jarras lindíssimas de prata trabalhada com relevos de anjos, colocadas em cima de cada uma das mesas que existiam no quarto. A cama muito simples, linhas direitas, mas uma madeira muito boa, coberta por um edredão lindíssimo, todo bordado de cores suaves, de muito bom gosto, muitas almofadas, como eu gosto, e nas paredes apenas alguns quadros de família, de senhoras distintas, elegantes, muito bem vestidas, e apenas um quadro de homem na parede, junto à cabeceira da cama. No teto, um lindo candeeiro, e sobre as mesas de cabeceira, tinha um candeeiro a combinar com o do teto. Na outra mesinha, uma garrafa com água, um castiçal com uma vela e um livro enorme, forrado a seda lilás, com uma fita prateada à volta, sem uma única letra por fora. Fui espreitar à janela para ver a vista do exterior. Era uma vista deslumbrante, para um jardim lindíssimo, várias flores com muitas cores, arbustos trabalhados, realmente muito inspirador. O sol batia fortemente sobre o quarto. A luz refletia o sombreado de uma árvore monstruosa, mas muito bela, que parecia ter vida. Parecia gente de braços abertos. Estava realmente encantada com toda aquela magia de espaço, da decoração e beleza da natureza. Quebra-se o silêncio por um toque na porta do quarto. Senhorita Baltazar, posso entrar? Era uma voz forte, alguém a quem ainda não tinha sido apresentado. Sim, claro, entre. Era uma senhora de meia idade, usava um vestido comprido, muito simples, muito magra, cabelo muito bem apanhado, sem qualquer pintura no rosto, mas com uns traços muito finos. Senhorita, desculpe não estar à sua espera quando a menina chegou, mas estava a tratar de um assunto de Lady Eugénia. Chamo-me Caroline, sou governante da casa. Sempre que precisar de algo nesta casa é a mim a quem deve recorrer primeiro. E entrando ligeira, dirigiu-se a uma porta que estava fechada. Abriu-a e disse-me: aqui tem a sua casa de banho, sinta-se à vontade. Pode tomar um duche e trocar de roupa, pois deve estar exausta da viagem e o almoço ainda demora. Vou mandar uma rapariga para a ajudar a desfazer as malas e colocar tudo nos sítios, para depois então ir conhecer Lady Eugénia. A condessa faz questão de a conhecer antes do almoço. E virando-me as costas: com sua licença, até já então. Senhorita Célia. Sempre muito despachada, tanto na maneira de falar como na de andar, mas uma pessoa com um sorriso franco, uma senhora realmente encantadora. Fiquei a pensar como uma governanta assim. Como seria Lady Eugénia? Eu só vou ler aquilo que está marcado, de maneira que... Foi esse leque. E não li, porque o que me tinham dado eram papéis e cheguei aqui, vais ler isto. Pronto, olha, eu sou bem mandada, de forma que é mesmo sem rede. A música continuava, Julian também não parava, apenas ia em simultâneo dançando, enquanto me beijava o pescoço e o ombro desnudado. Como eu amava aquele homem. O que ele me fazia sentir com a sua presença. Como eu estava rendida ao seu encanto e àquela paixão louca. A música parou. Olhei para a janela e vi Matilde. Sim, tinha sido ela a colocá-la. Mas já era tarde. Apenas nos quis demonstrar o seu carinho. Ainda caminhamos mais um pouco até à piscina, mas depois regressámos ao interior da casa. Já estava a ficar desagradável
Fazia muito frio e não tínhamos connosco qualquer tipo de agasalho que nos mantivesse quentes. Subimos as escadas e, ao chegar ao corredor que dava para os quartos, beijámos-nos intensamente. Os nossos olhos brilhavam, os nossos corpos desejavam-se. Senti presente o último dia que passamos juntos. Toda a doçura, todo o carinho, aquelas mãos delicadas a passar na minha pele, aquelas palavras roucas, mágicas ao meu ouvido, aquele calor intenso vindo do seu corpo, como tudo tinha sido tão bom. Como eu queria sentir o amor daquele homem novamente. Fui pendurada no seu pescoço, com a minha boca colada na sua, até à porta do meu quarto. Embora não nos quiséssemos separar, decidimos cada um ir dormir para o seu quarto. Afinal, nós estávamos em casa de desconhecidos. Éramos apenas convidados naquela casa e a cada um foi-lhe destinado um quarto. Não íamos ser nós a quebrar as regras. Mas não conseguia adormecer, sabendo que estava ali, mesmo a 2 passos, o homem que tanto amava e que eu adorava estar nos seus braços, encoxada nele. O que me apetecia era ir ter com ele. Nisto toca o telefone. Olá, querida, já estavas a dormir? Eu não consigo, nem mesmo cansado da viagem, não me sais da cabeça. Achas que parecia muito mal eu ir aí ter contigo? Queria, meu amor, mas não me parece bem. Sabes bem porquê? Amanhã veremos uma maneira de ficarmos juntinhos. Agora, vamos fazer por dormir, está bem? Sim, querida. Amanhã vamos passar o dia e a noite fora. Dorme bem. Beijinhos. Beijinhos, meu querido. Assim adormeci, quando de repente alguém, num estado aflitivo, me bate à porta do quarto. Obedece, então. Palmas para a Suécia. E então agora vou passar o telefone. É que eles estavam ao telefone, estás a ver? E eu então, no seguimento do romance, toma lá um microfone. Fernando da Costa. Acho que no seguimento devíamos continuar a ouvir a Carmen a ler. Aliás, isto lembra-me que em Portugal perdeu-se muito o hábito das leituras. Mas noutros países são muito frequentes. Então a Alemanha faz muito isso, convida muitos escritores, paga-lhes bem, para estarem a ler os seus próprios livros, que a palavra dita. É um encantatório que se gera. E aqui a Carmen, como é uma grande intérprete, ela dizer poesia notável, etc. Ela lê este muito bem. E gera, de facto, essa afetuosidade que a palavra escrita desperta. E isto funciona tão bem, funciona muitíssimo bem, porque, para já, a escrita é uma escrita muito emotiva, uma escrita simples, muito imagética. Esta autora escreve com imagens, que é o que torna, portanto, muito comunicativo os textos. E a Carmen lê isso muito bem e torna, eu pelo menos sou um grande ouvinte de leituras. Gostava imenso, por exemplo, a Carmen de Louros, que é uma atriz fabulosa a ler. E não sei se lembram, por exemplo, a Isabel da Nóbrega, que era uma grande escritora, tinha um programa na Antena 1 em que só liam. Pegava no romance e depois iam lendo assim aos bocados. Durante um mês lia os grandes romances. E tinha público, porque de facto se gera esse encantamento, as pessoas ficam presas a isso. Daí a importância do teatro, da importância de ouvir a palavra, de dizer-os, ou lembro-se de um João Vilareda, toda essa gente, que eram popularíssimos e que as pessoas gostavam imenso de ouvir. Este livro, é muito fácil falar sobre ele, porque é um livro simples, é um livro de emoções, e as emoções tocam-nos a todos. É um livro que apetece guardar na nossa memória, nos nossos afetos, precisamente
pela vida das suas personagens, que no fundo são as da autora. Ela nisso até nem disfarça, assume mesmo que esta personagem, a protagonista, tem muito dela. Tem não, tem sempre muito, mas há muitos escritores que dizem que não, etc, etc. Não, esta assume, que eu acho interessante assumir desde logo. E porque a Celeste Leite, e nota-se também neste livro, que a autora é poeta, ou poetisa. Isso é Natália Correia, não se podia dizer que era poetisa, porque explodia logo, dizia que era poeta. Não, nunca percebi muito a diferença, mas isso enfim. Vê-se que a Celeste Leite é poetisa pelo estilo que dá, pela maneira como escreve. E aí permite-me dizer uma coisa. O Jorge Cera dizia que grande parte da grande poesia portuguesa não estava em verso, estava em prosa. Portanto, de facto, há a poesia em verso, mas também há a poesia em prosa. Ele pega depois quais, e aquilo é de genialidade verdadeiramente poética. É muito interessante, porque a nossa língua é muito plástica e permite isso. E daí deixe-me saudar essas iniciativas que aqui vão tomar contra o acordo ortográfico, que de facto é uma vencerragem, um verdadeiro crime contra a língua, é uma negociata feita pelo Brasil e Portugal, de tal maneira que os outros países africanos não vão adotar a questão do acordo. Eu posso fazer só aqui um parênteses, porque acho que esse tema é muito importante. E ainda bem que a Celeste Leite não vai escrever sobre o novo acordo ortográfico, que mantém a pureza da nossa língua tradicional. Mas um dos grandes pensadores e intervenientes nesta história do acordo foi o professor Agostinho da Silva, que dizia assim: os brasileiros criaram uma matriz para a língua portuguesa. Pronto, e é atrás. Certo. Os povos africanos seguiram a nossa matriz. E hoje, eu que viajo muito por África, por todos os países, por a expressão portuguesa, hoje em Angola e Moçambique faz parte do estatuto do indivíduo evoluído o saber falar bem e escrever bem em português, tal como acontecia connosco aqui há 60 ou 70 anos. Hoje isso não, como é evidente. Hoje a televisão, por exemplo, de Luanda fala melhor português que a RTP, também não é difícil. Portanto, havia esse empenho. Ora, portanto, este processo estava em desenvolvimento. Quando, de repente, Portugal traiu isto tudo e foi assinar um acordo juntamente com o Brasil por uma questão de negócios. Isto caiu imensamente mal em Angola e Moçambique. Veja-se que, por exemplo, a série de artigos que têm saído em Angola e Moçambique condenando precisamente isto. Os angolanos e os moçambicanos sentiram-se traídos, porque eles gostavam de facto de manter a nossa língua segundo esta matriz que era a nossa. De repente viram os senhores, uns aventureiros que sequestraram o poder e que fazem isto contra a opinião da maior parte das pessoas, e mesmo do Brasil, a maior parte dos círculos culturais e de escritores, etc., está tudo contra o acordo, porque não é um acordo que uniformiza nada e que dizia que era para simplificar a língua. E neste momento temos uma língua retalhada pelo acordo anterior, por este, por outros, é uma atrapalhada que ninguém se entende e que os políticos não têm coragem para nada, a não ser para nos roubar nos impostos, para o resto não têm coragem nenhuma, não se atrevem a resolver. E estamos a assistir a uma coisa que é muito nefasta. É obrigar as crianças no sistema de ensino a aderir e a escrever segundo um acordo. E isso é que é o grave. De maneira que felicito essa iniciativa que aqui vão ter, esta preocupação de se dirigirem aos países da língua portuguesa. Quem disse a frase que a minha pátria, a língua portuguesa, foi o Fernando Pessoa. Talvez eu pensasse, é bem possível que havia uma grande afinidade de pensamento entre um e outro. Este livro, como disse, é muito singelo. É um livro que nos toca e que nos fica, portanto, pela sua estrutura, sobretudo pela sua autenticidade.
sua parte afetiva, que é muito importante. Nós devemos fazer um esforço por recuperar a questão dos afetos e da afetuosidade. Uma grande escritora portuguesa, Agostina Bessa Luís, tem uma frase notável quando diz: nós portugueses temos a cultura da afetuosidade como outros povos têm a cultura da ciência, da filosofia, da matemática, etc. Pois é, apontada, será um bem, será um mal, depende do que é de pensar, para mim é um bem inestimável. E neste tempo